Tá bom. Eu vou tentar ir rápido para a gente voltar a cantar. É tão incrível a presença de Deus. Ele está aqui de uma maneira tão especial. A glória dele. Quero te convidar a fechar seus olhos de novo. E só, assim, fixe seus olhos nele, olhar para ele, em toda a glória dele. Ele decidiu descer dos céus, estar aqui entre nós, viver como um homem e entregar a vida dele. E agora ele está sentado nos céus, em toda a glória, ele é vitorioso. E ele está aqui agora. Ele não está aqui longe, sentado longe de você, mas ele está em você. O Espírito dele habita em você. Eu quero lembrar a cada um de vocês que a sua vida é um milagre. Eu senti muito forte de falar isso, é algo tão simples, mas eu quero te lembrar que a sua vida é um milagre. Não sei se vocês sabem disso, ou talvez você esqueceu, mas a sua vida é um milagre. Porque lembra de onde você veio. De onde você veio? Você veio de um lugar tão escuro. Todos nós, a gente veio de um lugar perdido, um lugar de morte. E Ele, Jesus Cristo, Ele nos resgatou. Ele pegou você e Ele te salvou. Então, não é pela sua força, não é porque você é talentoso, não é porque você é bonito, mas é porque Ele te amou. E Ele te ama. Então, eu senti muito forte de lembrar vocês. Não esquece isso. Se você está passando por um tempo difícil, se você, assim, talvez você está em um lugar muito bem, mas não esquece isso. Sua vida é um milagre por causa do amor de Jesus. E Ele habita em você. E se você talvez não entregou sua vida ainda para Ele, hoje é o dia. Hoje é o dia que você pode entregar a sua vida para Ele, porque Ele não é regras humanas, Ele não é uma religião, mas Ele é amor, o próprio amor. Então, entrega a sua vida para Ele hoje. Ele é bom demais. Gente, eu compartilhei um pouco sobre o que eu vou falar hoje com o nosso GPS e com a equipe de louvor. Porque é algo que, assim, está tão real para mim, que Deus tem ministrado na minha vida. E eu creio que é algo que Deus quer, que a gente cresça, que a gente, assim, que a gente vai mais profundo. E eu creio que vai edificar muito a sua vida. Então, eu quero compartilhar sobre adoração, uma vida de adoração. Eu vou ler uma passagem que eu acho que todo mundo sabe, em João 4, versículo 21 até 24. Eu acho que todo mundo já conhece essa história. É quando Jesus... pode pegar. É quando Jesus ele está falando com uma mulher samaritana. Ele foi para o, como se diz, poço de água? Poço. E ele está falando com ela. Eu não vou ler a história toda, mas eu acho que todos vocês devem conhecer. Se não conhece, volta para casa e lê, porque é lindo. Mas, começando no versículo 21. Jesus disse, mulher... Primeiro, eu acho, nessa época não foi assim como a gente vê hoje em português e em inglês. Mulher, mas foi diferente naquela época. Eu só imaginei o Léo me chamando mulher. Mas foi de uma maneira boa. Ele chama mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém.
Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adorem devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, todo mundo já ouviu isso, eu acho. Adorar em espírito e em verdade. A gente canta isso, a gente fala isso. E eu, assim, numa outra versão da Bíblia, fala que Deus está procurando as adoradoras, em espírito e em verdade. Ele está procurando adoradores assim. E eu não sei sobre você, mas eu quero ser essa pessoa. Se Deus está procurando para uma pessoa assim, eu quero ser essa pessoa. Imagina, Deus está olhando e tipo, eu achei um adorador que está me adorando. Imagina. Então, eu quero ser essa pessoa. Mas eu acho que por muito tempo eu entendi a palavra adoração de uma maneira muito limitada. Não errado, mas limitado. Não sei vocês, mas quando eu ouvi a palavra adoração, eu pensei música, sabe? Eu pensei louvor. E, em verdade, isso faz parte. Quando a gente canta, quando a gente honra Ele com as nossas palavras. Mas é muito mais que isso. Adoração é muito mais que isso. Então, o que adoração, em verdade, significa? E isso me ajudou. Eu comecei a estudar um pouco no original, no contexto original. Porque o Bíblia, como vocês sabem, foi escrito em uma língua diferente de hoje. Então, muitas vezes, para entender o que significa hoje, é bom voltar para o original, para a gente ter uma melhor ideia do que realmente a palavra significa. Então, eu procurei a palavra adoração, em hebraico, no Antigo Testamento. E a palavra eu vou falar errado, provavelmente, shachá, eu acho. Isso significa, está escrito aqui, o que eu estava procurando. Significa prostrar-se, especialmente reflexivo, em homenagem à realeza ou a Deus. Curvar-se, agachar-se. E eu não sabia o que significava agachar, então eu procurei e significa concordar com, aceitar um fato ou situação. Então, é assim, eu concordar com algo, ou aceitar o fato. Também significa cair prostrado, suplicar humildemente, inclinar-se, prestar reverência. O significado primário da palavra é curvar-se. Este verbo é usado para designar o curvar-se perante um monarca ou um superior, prestando-lhe reverência. Muito lindo, né? Então, isso, quando você lê a palavra adorar no Antigo Testamento, é isso que está falando. É muita coisa, mas simplesmente para lembrar, curvar-se. Aí, no Novo Testamento, eu procurei no grego, e a palavra é proskuneio. Não sei se eu estou falando certo. Mas significa prostrar-se em homenagem. E a palavra homenagem é demonstração ou uma prova de respeito. Então, é isso que significa no Novo Testamento. E, enquanto eu estava meditando sobre isso, eu comecei a entender a adoração de uma maneira tão mais ampla. Eu comecei, é muito... Eu posso viver adoração. Você não precisa ser um músico ou uma equipe de louvor para adorar a Deus. Mas todos nós somos chamados para adorar, para viver uma vida de adoração.
E enquanto eu estava meditando, eu pensei, a gente não tem muito esse costume hoje, mas assim, quando você vê filme antigo e você vê alguém entrando na presença de um rei, de uma rainha, e as pessoas, não sei, faz assim, assim, prostrar, curvar assim, né? E eu comecei a pensar, o que significava isso? Por que as pessoas fazem isso? Quando entrar na presença de alguém, o que isso significa? E tem alguns pontos que eu comecei a pensar e escrever. É muito lindo. Quando você faz essa postura de assim, se prostrar diante de alguém, é uma postura muito humilde. Porque quando você faz isso, significa, primeiro, que você é mais importante que eu. Sim, você, sim, curvar diante de alguém que é muito mais importante que você. Segunda coisa, significa você tem autoridade. Você tem autoridade sobre tudo aqui. Sim. Significa que as minhas vontades e desejos não são importantes, mas você que manda. Significa você merece o meu respeito e submissão. Também significa que eu vou te obedecer, mesmo se eu não entender. Isso, hoje em dia, é difícil, né? A nossa geração, o mundo que a gente vive, todo mundo ensina. Tem o coaching, tem muitas coisas, todo mundo ensina. Não, você é muito especial, você não precisa, assim, obedecer ninguém, você não precisa se fazer menos, mas você, é verdade, você é valioso, você é incrível, mas é importante uma vida de submissão, de obedecer, isso é lindo. Então, eu vou te obedecer, mesmo se eu não entender. Quando você faz isso diante de uma rainha, por exemplo, é assim, eu vou te obedecer, você que manda. Significa que eu quero te agradar, eu quero te servir. Então, imagina um general do exército. Não sei se alguém aqui já serviu no exército. Alguém já serviu? Ou aeronáutica? Então, alguém que é bem alto, assim, um general, né? Então, você era um soldado? Então, quando você chegava diante do general, o que você fez? Isso. Então, imagina, hoje em dia, isso seria, assim, o curvar, assim, né? Porque você chega diante do general e, assim, é ele que tem autoridade. Então, imagina assim, Tiago, se ele, quando ele estava servindo no exército, imagina se ele chegasse diante do general do exército, e assim, e aí? What's up? General, hoje eu estou cansado, hoje eu não quero fazer isso, porque eu nem entendo por que você me mandou para fazer isso. Gente, o que você acha que ia acontecer? O que ia acontecer, Tiago? O que ele ia falar para você? Ia ficar preso. Uau. É bem mais radical que eu pensei. Eu pensei que ia ser assim, demitido. Uau, mas é sério mesmo. Isso aí, gente, é sério. É sério. Então, assim, você não pode chegar diante do general que serviu anos, que, assim, alcançou aquela posição pelo trabalho, pelo esforço. Ele tem autoridade. Imagina, você não pode chegar de qualquer jeito diante dele. Você tem que mostrar honra, respeito para esse cara. Você tem que obedecer. Se ele falar, vai lá e lavar os banheiros, e Tiago não entende, assim, ele não pode, mas por quê? Não, porque ele vai ficar preso. Ele tem que, vai lá e lavar os banheiros, mesmo se não entende. E isso é algo assim, você vai no exército e você vai aprender
essa obediência, essa excelência, esse respeito, essa honra. Isso é muito importante. E isso é a mesma coisa com Deus. Às vezes a gente acha, porque é incrível, Deus é um pai, Ele é o nosso pai. Mas às vezes a gente trata Ele de qualquer jeito, como se fosse assim, nosso escravo. Ah, você não me deu isso. Então, ou assim, a gente trata Ele, e Ele é muito maior que um general do exército. Ele é o criador do mundo, Ele é Deus, Ele é o rei dos reis. E às vezes a gente não trata Ele com o respeito que a gente trata um ser humano. E Deus merece nosso respeito, Ele merece nossa honra, lealdade. Então, sua postura, quando você chegar diante de alguém, a sua postura, mesmo se você não falar nada, sua postura demonstra, revela a sua lealdade, a sua atitude. Sua postura mostra muito. Então, vamos ler, porque eu queria ser muito prático nisso. Porque eu acho muito tempo eu pensei sobre a adoração de uma maneira muito abstrata. E eu estava lendo uma história que eu acho significa perfeitamente o que é uma vida de adoração. Em Gênesis 22, se você quiser abrir lá. Então, vou ler aqui. Gênesis 22. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Então Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: O que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneiro para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneiro para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois arrumou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de: O Senhor Deus dará o que for preciso.
E por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor, lá do céu, chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos da areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados, e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Essa história, para mim, eu estava lendo, e, em verdade, eu estava procurando sobre essa palavra adoração. E isso é um dos primeiros lugares na Bíblia que menciona a palavra adoração. E eu pensei, uau, que incrível, um exemplo tão vivo, tão claro para a gente. A gente aprende muito com essa história sobre adoração, sobre a postura, né? A postura de Abraão, a postura do coração dele diante de Deus. Primeiro a gente aprende, a gente vê que ele tinha relacionamento com Deus. Só no primeiro versículo a gente aprende que ele tinha intimidade, relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus chamou pelo nome e Abraão respondeu. Então, para responder, ele tinha que conhecer a voz de Deus. Ele não tinha dúvida, tipo, quem está me chamando? Mas ele já vivia, ele já conhecia Deus. Então, uma vida de adoração envolve relacionamento. Você tem que conhecer a voz de Deus, a voz dele. Então, envolve relacionamento e disposição. Isso tudo no primeiro versículo, a gente vê tudo isso. Porque Deus chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui, eis-me aqui. E isso mostra a disposição dele. Ele não ficou, assim, quieto. Ele não ficou no canto dele, mas ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ele chamou e Abraão reconheceu a voz dele e falou: Deus, estou aqui. Isso já ensina muito. Isso já ensina uma vida de adoração. Que a gente deve ser, assim, prontos para ouvir. Prontos para obedecer. Segunda coisa, a gente vê em versículo 3 que uma vida de adoração envolve obediência e submissão, mesmo quando não entendo. Obediência imediata. Porque em versículo 3, se você quiser olhar lá, fala no dia seguinte. Isso é muito louco. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. No dia seguinte, imagina, Deus chamou ele e pediu algo que eu acho que seria a coisa mais difícil para qualquer um de nós. Mesmo a gente que não tem filho. Imagina se você tivesse um filho. Deus pedindo para você sacrificar seu filho, né? Para vocês que têm filhos, né, Flávia? Seria difícil, né? Imagina se Deus chamou você hoje e pediu a coisa mais preciosa, mais valiosa na sua vida para você entregar, sacrificar, matar. Você ia acordar de madrugada no dia seguinte para obedecer? Isso me tocou muito. Ele não demorou, ele não colocou uma prova para Deus. Mas Deus, será que realmente é sua vontade? Será que eu realmente preciso fazer isso? Não, ele entendeu, ele ouviu Deus e obedeceu. No dia seguinte, eu sempre lembro, minha mãe sempre falava, como ela falava? Obediência
demorada é desobediência. Ele sempre falava isso. Emma, lava a louça. E se eu não for lá nos próximos 10 minutos, Emma, obediência demorada não é... obediência demorada é desobediência. E isso me ensinou muito. Até hoje eu penso sobre isso. A gente precisa ser pronto para obedecer na hora. Assim, não espere quando Deus chama você. Quando Ele pede algo de você, não espera. Não fica colocando milhares de provas. Tipo, não, mas Deus, fala com essa pessoa, fala com meus pastores, fala com ele. Não, mas obedece na hora. Terceira coisa, uma vida de adoração envolve confiança e fé em quem Ele é, em quem Deus é. Que os seus pensamentos são muito maiores que os meus. A gente vê isso em versículo 5, que Abraão fala, ele fala para os empregados, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. E daí, em versículo 8, ele fala, Deus dará, ele fala para Isaac, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneiro para o sacrifício, meu filho. Você vê que ele tinha confiança. Ele não entendeu o que estava acontecendo, porque ele tinha que fazer aquilo. Mas em nenhum momento você vê assim, uma atitude de... Deus, horrível. Mas ele sabia, ele tinha fé. E ele tinha confiança em quem Deus é, porque ele conhecia Ele. Então, ele falava de uma maneira com tanta fé, mesmo não entendendo, mesmo não sabendo que Isaac, que ele não ia precisar matar o seu filho. Ele falava de uma maneira de tanta confiança em quem Deus é. Então, a gente precisa isso para viver uma vida de adoração. Outra coisa é temor de Deus. Vemos aqui em versículo 12. O anjo disse para ele, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho, o seu único filho. Precisamos temor de Deus. Isso é algo que Deus está restaurando na igreja, porque a gente perdeu muito disso hoje em dia. Tem ondas assim maravilhosas que a gente aprende muito de Deus como Pai, Deus é amor, Deus assim aceita você do jeito que você é. E tem verdades, mas também tem coisas que são muito exageradas, porque também precisamos temor de Deus. A gente precisa saber que Ele é amor, mas também amor julga. Todos nós vamos ficar diante dele um dia, e ele vai julgar a gente para tudo que a gente fez na nossa vida. A gente precisa de temor daquele que tem o poder de, sobre tudo que somos, tudo que temos. Ele tem poder sobre a terra. E precisamos temor dele. Quando ele fala algo para você, faz aquilo, obedece, porque, assim, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Deus. Então, precisamos temor de Deus. E última coisa, a gente precisa honra, amor e respeito com as palavras e ações. Vemos só nessa história de Abraão que ele tinha honra, amor e respeito com Deus. Ele tinha amor para Deus. Você vê, ele tinha mais amor para Deus do que para o seu próprio filho. Mais do que para sua própria esposa. Porque imagina, quando ele voltava para casa, para a sua esposa, sem filho, e ela, cadê Isaac? Eu sacrifiquei ele, porque Deus me pediu. Imagine, ele teria que ter muito mais amor para Deus do que para sua própria família, porque todo mundo ia rejeitar ele. Então, a gente precisa ter esse mesmo amor, esse mesmo honra, respeito para Deus.
Isso é adoração. É esse tipo de adoração que Deus está buscando. Não só um escravo, mas um filho que ama Ele, que quer obedecer, que quer servir Ele de amor, de uma postura de amor, de uma postura de entrega, uma vida entrega para Ele. E Ele vê uma pessoa assim, Ele sabe que Ele pode contar com aquela pessoa. Ele sabe que você vai fazer qualquer coisa e que Ele pode te abençoar e que Ele pode te chamar para o lugar mais escuro e que você vai obedecer Ele. Isso é adoração. Isso é adoração de verdade. Uma vida, não só aqui quando a gente canta juntos. Isso é maravilhoso, louvar a Deus. Mas adoração é quando você sai daqui também. Quando você vive o seu dia normal, a maneira que você fala com as pessoas, a maneira que você trata a sua família, a maneira que você trata as pessoas que talvez você não gosta, ou a maneira que você vive quando ninguém está vendo. Isso é adoração. Isso é que Deus está buscando, que Ele está procurando. Adoradores em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E nós somos esses adoradores, né? Eu sou. Eu quero, assim, viver essa vida de adoração. Eu quero ser pronto para entregar qualquer coisa para Ele. Porque eu amo Ele. Eu amo Ele. E isso agrada a Ele. Isso é o que Ele procura. Não, eu já ouvi pessoas falando sobre essa história de Isaac como se fosse um Deus, assim, querendo só, assim, fazer Abraão sofrer. Mas não é. Essa história é tão linda, porque é um representante exato do que Deus fez com Jesus. Ele realmente entregou seu filho. Ele entregou Jesus. Jesus morreu naquele cruz. E isso é o maior ato de amor que a gente poderia imaginar. Essa história é tão linda e ensina a gente tantas coisas. E eu quero ter um tempo, se eu poderia chamar Lucas de novo, um tempo de nos submeter diante de Deus. E como um ato de submissão, de adoração, se você quiser, se você pode e se você quiser, vamos ajoelhar diante de Deus, na presença dEle. Somente se você quiser, se você tem esse coração, se você quer viver uma vida de adoração. Faz isso, ajoelhar, se você quiser, deitar. Se você não pode ajoelhar, pode sentar também. Mas entra numa posição de rendição diante dEle. Uma posição que fala para Ele, Deus, eis-me aqui. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu quero te adorar não só com as minhas palavras, mas quero te adorar de verdade. Quero te conhecer. Quero intimidade contigo. Quero a disposição. Quero te obedecer. Agora, entrega para Ele da maneira que você precisa. Se você quiser falar, se você quiser chorar, se você quiser gritar, se você quiser ficar em silêncio, mas faz com todo o seu coração.
Deus, nos ensine a Te adorar em espírito e em verdade. Nos ensine a Te obedecer radicalmente. Como Jesus fala, se você me ama, você vai me obedecer. Você vai obedecer meus mandamentos. Queremos Te obedecer mesmo quando não entendemos. Mesmo quando não sentimos a vontade. Queremos Te obedecer por causa de amor. Você é digno de tudo que temos, toda a nossa adoração. Posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou, me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou, me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti, seu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti, seu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Declara para Ele agora: eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui. Me dá um coração disposto, a Te obedecer. Eis-me aqui. Por tudo que tu és, você me libertou.
amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra Jesus. Sim, Jesus, te adoramos. Rendemos totalmente a Ti, Senhor. Você é digno de tudo. Quero cantar essa música agora como uma declaração. Declara isso sobre a sua vida. Enquanto a gente canta, Tu és adorado. Declara isso sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre este lugar. adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Sim, Jesus, Tu és. Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse Sim, Jesus. Seja adorado em cada vida aqui, cada pessoa aqui. Nos ensine a Te adorar em espírito e em verdade. Na vida prática. Que a adoração não seja algo abstrato, mas que seja a postura da nossa vida. Você deu tudo para nós e você merece tudo que somos, tudo que temos. Que cada pessoa saia desse lugar buscando a viver uma vida de adoração, buscando a Te conhecer mais. Obrigada, Jesus. Obrigada por Seu amor, Sua misericórdia. Obrigada, Jesus, pela vida de cada um aqui, cada filho, cada filha.
Obrigada, Jesus. Te adoramos, não só com palavras, mas com tudo. Obrigada, Jesus.